46, Lei Municipal de 2017, que institui aqui no município, a lei está em vigor desde 2017, o Plano Municipal de Segurança Pública de Muriaé dá outras providências. Então, a lei institui esse plano, traça algumas diretrizes para a segurança pública local, exemplo de combate aos indicadores de criminalidade, implantação de políticas públicas preventivas em toda a administração pública municipal e gestão estratégica do sistema de segurança pública municipal. E esse plano, que é criado através da lei, né, de forma integrada com outras áreas da administração pública municipal, ele é alicerçado, doutor Alessandro, em cima de 6 eixos: prevenção e controle de delitos, fortalecimento da relação polícia, comunidade e justiça, dentre outros. Esse primeiro eixo, né, que trata da prevenção e controle de delitos, né, tem ali diretrizes específicas desse eixo, dentre elas a guarda, novas câmeras para a central de vídeo monitoramento, a modernização e aparelhamento da Guarda Municipal lá em 2017. Essa política pública de segurança do município já traçava aqui esse ideal de modernização e aparelhamento da Guarda e, obviamente, implantação da Guarda integrada com outras forças de segurança. Então, assim, a gente já tem uma legislação interessante. O fato de criarmos uma lei que institui Muriaé a Guarda é o primeiro passo, meu amigo Reginaldo. A lei criadora da Guarda, isso já, na parte prática, a gente já vai ter a Guarda na rua? Não. Para que a gente possa deliberar sobre o funcionamento da Guarda, ela tem que existir. Ela só tem um lugar, o parto dela é feito nessa casa. Claro, projeto de iniciativa do Executivo. Então, a gente vota o projeto, eu, claro, que tenho certeza que tem o apoio de todos, mas o proponente só pode ser o prefeito, né? Mas, enfim, já deixei uma minuta com ele para ele fazer esse estudo. E a gente tem uma base legal e interessante. Acho que é um caminho meio que sem volta, ainda mais agora, quando o Supremo, eu até entendo, tem empoderado até demais as guardas. Às vezes eu vejo uma preocupação da polícia preventiva de ser subtraída um pouco ali nas suas atribuições institucionais. Mas eu penso o seguinte, doutor Cristo, hoje a Polícia Militar, para além do trabalho de policiamento ostensivo preventivo que ela faz com excelência, ela acaba desempenhando funções pontuais que poderiam tranquilamente, se a guarda não existisse, serem desempenhadas pela guarda. Doutora Jadiel, por isso que está, doutora? Representando a Defensoria Pública, já queria se expressar no usuário. Boa noite a todos, vou ser bem breve. Parabéns pela iniciativa, tá? Só complementando tudo que foi dito, sem deixar de questionar a questão da segurança pública no tocante às unidades prisionais locais. A minha preocupação não apenas como profissional, mas também como cidadã, como mãe, como uma pessoa que trabalha há 18 anos nessa área, mas que a vida inteira nasci e fui criada aqui. A questão da necessidade de estruturação dos órgãos e das instituições, né, Polícia Civil, Polícia Militar, e principalmente em relação à própria Polícia Penal. Número insuficiente, a estruturação da unidade prisional, a questão de água, de alimentação, a gente sabe da importância das câmeras, né, como foi dito, que foram colocadas, mas isso não é o bastante. Então, assim, a gente precisa do auxílio do Executivo, do Legislativo, da população como um todo, porque isso vem gerando consequências na sociedade, né? Eu posso dizer assim, as próprias pessoas que cumprem pena, que são de Muriaé, muitas vezes não estão cumprindo pena nas unidades prisionais daqui. Já a partir do momento que se optou em aqui ser polo de uma certa facção, ou eles cumprem pena aqui e se tornam simpatizantes dessa facção, ou eles têm que ir cumprir pena longe da sua família. Então, assim, é isso, a gente precisa desse auxílio emergencial e contamos com a ajuda do Executivo e do Legislativo nessa comunicação junto ao Executivo Estadual. Obrigada. Então, a palavra o senhor Eduardo Monteiro Rodrigues, presidente da CDE. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos, né, presentes aqui, o delegado Rangel, todas as autoridades. Eu, em nome da CDL, a CEMAIS,
veio aqui buscar melhorias para o comércio, para a segurança do nosso comércio, representando o comerciante para que possamos buscar soluções de segurança, para que tenhamos mais segurança dentro da cidade. Nós temos furtado diariamente, eu como comerciante, tenho sido furtado durante o dia, durante a noite. Minha empresa já foi furtada várias vezes, a gente pega, igual eles comentaram aqui, que não tem como, não tem solução para isso. Prende e solta, prende e solta. Então a gente fica muito revoltado com isso. E agora eu vou passar a palavra para o nosso diretor ali, Davi, que é o de Relações Públicas, ele vai estar dando a palavra para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado a todos, eu agradeço mesmo. E a CDL está de portas abertas para todos lá. O Legislativo, né? Para todos aqui vocês, a CDL está de portas abertas. Todos os senhores falaram, a gente concorda que Muriaé é uma cidade que é tida como segura, né? Quando a gente viaja ou vai nos eventos da CDL, nossa, Muriaé é a cidade que sempre os crimes são solucionados, né? Então a gente tem essa plataforma ali, isso é verdade. Só que agora a gente está pleiteando como associado lá as situações dos furtos de quando está todo mundo nas nossas casas. E é o que tem acontecido com os nossos comerciantes. Tudo aí foi válido, ok? Só que a nossa demanda dos associados, que é o que a gente está pleiteando, é isso. Mas uma das coisas que mais se furta, se não o objeto que mais se furta, não é, doutor Michel, eletroeletrônico, não é celular. O objeto de desejo, esse pessoal está furtando, inclusive na praça João Pinheiro, adjacência, é fio, é cobre, pedaço de cobre. E é interessante que, via de regra, são usuários, essas pessoas estão totalmente comprometidas pelo uso e abuso de drogas, elas perdem, doutora Jaqueline, completamente os seus freios naturais. Então, assim, ele já pratica de dia. Ele foi ontem em um determinado estabelecimento e ele não tem aquela máxima, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Às vezes cai 5, 10, ele repete o estabelecimento. Ele está descontrolado. Se tivesse uma situação de normalidade, não o faria. E é interessante porque, sabendo desse objeto de desejo, eu vou explicar por que o cobre, né? Eu fui meio que motivado a elaborar o projeto ano passado, até por um auxiliar de serviços gerais, meu amigo que trabalha no cemitério municipal. Estava acontecendo uma depredação dos túmulos e muitas lápides, muitas imagens, alças de sepulturas que são de cobre e tal, estavam sendo subtraídas. Começou a ver muito crucifixo abandonado, faltando pedaço e tal. E, obviamente, presidente, isso tinha um destinatário. Ninguém vai pegar fio de cobre para poder adornar a própria casa. Tem casa também. É algo de uma liquidez impressionante, que o celular furtado não tem. O celular é rastreável, embora tenha um valor considerável, ele quer algo do qual ele consiga se livrar muito rapidamente. E o que a gente percebeu na prática, na lida cotidiana da polícia? Obviamente tem alguém comprando esse cobre. Obviamente tem alguém comprando esse fio. Para além da sanção penal, que já existe no Código Penal, que é a receptação qualificada, que ele faz isso, no exercício de atividade policial, ele tem que responder administrativamente. Então, hoje ele está vinculado a colocar uma câmera, a identificar quem é esse camarada que está indo lá vender o cobre. Ele tem que saber quem é. Essa Câmara tem que disponibilizar a imagem do doutor Luiz Cláudio, concluir o inquérito para saber quem está recitando, né? E responsabilizar também. Isso. Cumprimento aqui o presidente dessa audiência pública, doutor Rangel, e sua pessoa, cumprimento a toda a Câmara Municipal de Vereadores, cumprimento aos componentes da mesa, autoridades e demais pessoas presentes. Bom, o que eu vou relatar aqui hoje, ele serviria para todo o centro de Muriaé, para todos os comerciantes do centro de Muriaé. Mas eu vou me ater às 2 dúzias de estabelecimentos que eu estou representando, que são os comerciantes da Eudócia Canedo. São 24 casas, são 24 estabelecimentos, 23 comércios e uma residência. A situação da Eudócia Canedo hoje, ela passou do preocupante. Hoje nós vivemos um problema
gravíssimo de furtos lá na vila. Furtos que até 2 anos para trás eram esporádicos, se tornaram periódicos, constantes e na semana passada se tornaram diários. Vocês não ouviram errado. Os furtos na Eudócia Canedo se tornaram diários. Inclusive, temos colegas lá que foram roubados 2 vezes seguidas. Foi roubado na madrugada de quinta para sexta, arcou com o prejuízo, perdeu um dia de trabalho e na madrugada subsequente, de sexta para sábado, foi furtado de novo. A nossa situação na nossa vila, ela era preocupante. Ela passou a ser uma situação que beira ao desespero. Porque nós não temos mais tranquilidade para ir para casa, descansar e voltar para trabalhar no outro dia. A gente já acorda olhando o celular para ver quem foi premiado da vez. Fomos nós, né? E fomos sorteados da vez, né? Geograficamente, a rua Eudócio Canedo à noite, ela tem uma iluminação bem precária. A saída dali da Eudócio, a JK, e também é ponto de grande incidência dos usuários de drogas. Então, é um ambiente que propicia bastante a prática de furtos ali. Tanto é que as imagens que nós conseguimos lá foram imagens bem precárias em razão da escuridão, da situação bem lúgubre daquele local. Pois bem, mas quero dizer que foi bem pontuado pelo Dr. Rangel, a gente não quer combater, como combatemos de maneira bem enérgica naquela semana, os autores foram identificados e, juntamente com a Polícia Militar, nós conseguimos prender os 2 autores. Posso dizer que a situação da vida Eudócio Canedo ou outras estarão cessadas, talvez temporariamente sim, e se resolverá. Mas a gente sabe que se não combatermos os arquitradores, se a gente não for lá na fonte, porque eles já saem dali, por menos de 10 minutos já tem o destino certo. A gente não consegue, a Polícia Militar não consegue prender em flagrante com material, porque já tem um destino certo, de maneira muito rápida e muito efetiva. Então, boa noite a todos, obrigada pela licença da palavra. Infelizmente, talvez o que eu vou falar não seja assim muito popular, passei o olho assim em volta e praticamente uma audiência pública massivamente muito bem representada por pessoas colocadas em cargos públicos, seja eletivos, concursados, comissionados, empresários, né? Uma parte importantíssima da nossa sociedade, mas quando a gente fala público, sentido população, senti falta, né, da sociedade civil. Então, apesar de ser uma educadora ecológica e ser comunicadora, representante da Ascamarém, que é a Associação de Catadores, eu não venho falar em nome deles, mas eu queria colocar vamos dizer, nossa qualificação, porque tá assim, você está falando em nome de quem? Toda hora, em nome de quem? Eu estou falando em meu nome. E em nome de pessoas que, como eu, sentem falta de ver a população participando de decisões. Então, eu entendo que, como principalmente uma dor, eu vim porque eu vi a Alice gravar o vídeo, né, lá do restaurante Casa Raiz, vou nomear porque foi assim que foi colocado. E fez collab com quase todos os órgãos, os Instagrams, né, de imprensa local, e aí Kerly fez um comentário e falou: vai ter audiência pública de segurança. Se ele não comenta no vídeo dela, eu nem sabia, eu não estava sabendo. E eu acho que realmente isso está pouco divulgado, porque eu não estou vendo a população aqui. E eu queria colocar algumas palavras, por exemplo, quando o Léo coloca, né, só querem trabalhar em paz. Eu não sou oficialmente no Direitos Humanos, embora eu seja parceiro de um amigo do IAL, Instituto Anjos da Liberdade. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Lucimar aqui da APAC, mas eu sei que ela
tem um trabalho legal em relação aos apenados, mas eu acredito assim, que muitas dessas pessoas, se a gente tirar essa skin que aqui estão, né, os representantes, eu sou, né, o título, tirando a skin, a gente é uma pessoa, humano, cidadão, antes de tudo. Então, se a gente quer uma sociedade possível, uma sociedade viável, eu vou ser brega e vou falar, primeiro eu preciso olhar o outro, o ser humano, como um ser humano possível também e entender aonde que ele foi privado desse direito que o empresário está clamando aqui hoje, de só quero trabalhar em paz. Será que essa pessoa, eu não estou dizendo que assim, tem pilantra, tem gente safada sem vergonha, tem. Mas eu estou falando de gente do desespero. Não estou justificando crime, não vem falar que eu sou da cirandeira, de esquerda, cirandeira, sei lá o quê. Gente, pelo amor de Deus, chega de ideologismo, chega de identitarismo. A gente não está falando disso, estou falando de gente, um ser humano, com um raio do armário vazio dentro de casa, com a geladeira gritando, com a barriga roncando, e numa cidade que não é assim essas coisas de oportunidade, não. Eu morei em Muriaé até 2012, fui embora porque eu não estava conseguindo criar meus filhos aqui, fiquei 12 anos fora, voltei agora início de 2023 e vou falar, nos 2 anos que eu estou aqui, eu não tive um trabalho remunerado ainda. Tudo que eu faço é por atender meus clientes ou de São Paulo ou de Macaé ainda, que eu faço virtualmente, porque Muriaé realmente não é esse abraço, esse acolhimento. Se você não está em cargo público, se você não tem uma proteção política, ou se você não tem um sobrenome, se você não é um filho de alguém, como eu sou só mais um Silva, não tem um espaço em Muriaé para ser essa cidade acolhedora. E aí eu sou essa pessoa que convida as pessoas a olhar para esse horizonte de uma cidade viva, de uma cidade acolhedora, de uma cidade orgânica. Se a gente está falando, quem me acompanha sabe, eu estou sempre falando nas questões das pautas climáticas, que são um assunto para todos os setores da sociedade, não existe uma secretaria que não tenha que responder alguma coisa no quesito ecologia para a gente sobreviver conjuntamente. Então, se a gente tem que sobreviver, tudo antes passa por pessoas. Eu não vou fazer uma cidade possível, uma sociedade possível, sem recuperar nas pessoas o senso de pertencimento, o senso de comunidade, que é uma coisa como algumas cidades do interior, mas que a gente perdeu. Muriaé fica assim, né, olhando para o futuro, ou o slogan. Preciso falar publicamente, eu votei no Dr. Marcos Guarino, é o governo que tem as pautas mais parecidas com o que eu penso que a gente precisa, e não sei se isso aqui me segrega ou não, mas enfim, o fato é esse. Mas aí toda hora o slogan, o futuro passa por aqui, o futuro passa por aqui, está me incomodando, gente, porque o futuro vai passar, e o presente nós não estamos aqui, ó. Se a gente não tem um presente possível, acolhedor, comungado, o futuro vai passar direto, ele vai olhar e não vai querer nós não. Então, é só isso, eu só queria colocar isso, que eu estou lutando por espaço para os catadores das Camarém estarem participando das ações de educação ambiental na cidade. Delegado Rangel, essa Câmara, eu já vi diversos projetos de lei relacionados ao meu trabalho. A gente tem leis excelentes, nós temos leis municipais, nosso plano diretor municipal é excelente. O que a gente precisa, caros vereadores, é que os senhores se ocupem mais da fiscalização das leis que nós já temos e do cumprimento delas, muito mais do que a elaboração de novas PLs. Nós não estamos precisando muito de novas leis, não. Viu aí que o doutor Rangel cavucou e achou que em 2017 já tinha assunto de falar da Guarda Civil. Olha aí, já vai quase 10 anos, pelo amor de Deus. Então, por que a gente não avança? Mesma coisa em relação à educação ambiental. Agora eu vi que saiu lá no Instagram da vereadora que aprovou o PL para a Semana Municipal do Meio Ambiente. Gente, Semana Municipal do Meio Ambiente acontece desde 1972, quando 5 de junho foi instaurado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Não precisa que o município tenha uma lei para a gente fazer Semana Municipal do Meio Ambiente, a gente precisa de cumprir as leis que já tem. E quando for fazer gracinha de educação ambiental dentro das empresas, convida o catador, que é aquele que está sem EPI, se lascando, puxando uma carroça, andando longas distâncias para vender. E sobre a fiscalização do cobre também tem uma sugestão. Todo gestor de resíduos sabe que precisa emitir uma MTR, que é um manifesto de transporte de resíduos, quando vai, por exemplo, transportar um óleo vegetal usado. De onde esse óleo veio, por onde ele vai passar e para onde ele vai chegar.
Vamos trabalhar então os legisladores para poder fazer o mesmo caminho em relação ao pobre. Bota o pobre no MTR, vamos saber a origem, vamos saber o destino. E a gente vai chegar e vai ajudar aí quem está investigando. E não vou falar mais não, porque eu sei que é impopular o que eu estou falando. Obrigada por isso. E aí eu fico pensando, como isso que foi construído de forma trabalhosa, doutor Rangel, ao longo de anos a fio pela doutora Jaqueline, pela vara de execuções criminais, junto aos empresários, junto à prefeitura, junto a essas entidades, como isso vai se dar num futuro próximo, né? Com essa realidade que nós estamos vivendo aqui, com os presos que são de Muiaé cumprindo pena fora da nossa cidade. Seguida em função de uma política unilateral do governador de Minas Gerais, sem identificar a necessidade que as nossas forças de segurança têm. E eu preciso falar isso, porque eu sei como vocês são compelidos a talvez ficarem em silêncio em função do cargo que vocês ocupam. Porque eu conheço colegas de vocês que foram ceifados de cargos em unidades prisionais quando se opuseram. E eu estou aqui blindado pela minha imunidade parlamentar para tratar de assuntos do município, revelando isso aqui. Porque é disso que nós estamos tratando. Isso até então estava absolutamente em silêncio. Mas nós estamos aqui para, além de defender uma segurança efetiva, defender também a condição de trabalho das pessoas que precisam trabalhar, que precisam ter liberdade para trabalhar, ter condição de trabalhar. Então, eu acho que... Boa noite a todos. Meu nome é Rafael. Não estou aqui munido de alguma empresa, muito pelo contrário, estou aqui como cidadão, um cidadão que foi lesado também por esses indivíduos, porque há 3 anos atrás eu tive o furto da minha moto por um desses indivíduos e até hoje a moto não foi encontrada. E eu acredito que toda a casa se lembra que em agosto do ano passado um carro foi colocado fogo num colchão ali na rua do Mercado Levage e esse carro foi meu. A Câmara também não resolve praticamente nada. O meu medo é que nós, a cidade, o executivo, se acomoda simplesmente com essas câmaras. Eu já vi isso aqui na minha gestão, só como presidente, já roubaram 2 vezes os meus aparelhos ar-condicionado. Aqui, logo atrás, aqui teve uma escola, tinha uma escola de balé, o Barroca, o Jorge Barroca, o nome de Jorge Barroca, roubaram o relógio, roubaram toda a fiação. Aqui, olha que tem câmera, pouco adianta as câmeras. Temos sim, eu parabenizo a Vossa Excelência e eu sempre vou estar ao lado da Vossa Excelência e a Guarda Municipal, ela se torna realidade aqui na cidade de Moreira. Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente final de noite. Obrigada.